Oi, pessoal. Vou começar esse vídeo experimental aqui. Vamos ver se eu me dou bem com essa ferramenta aqui de gravação, com esse novo programa aqui, OBS, tá? Pessoal, vou gravar um vídeo a respeito do capítulo 5 desse livro aqui. A construção do eu na modernidade, da Renascença ao século XIX, um texto didático do senhor Pedro Luiz Ribeiro de Santi, editado pela Olus Editora. Esse livro aqui, no seu capítulo 5, ele vai trazer a questão dos procedimentos de contenção do eu. Para não ficar uma coisa aqui fragmentada, deslocada, vale a pena a gente só situar um pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso, os procedimentos, o que o autor está querendo dizer com isso, então, os procedimentos de contenção do eu. Estamos num contexto, numa Europa, aí finais do século XV, início do século XVI, e o que acontece neste meio tempo? Nós temos aí um homem europeu que está perdendo os seus referenciais tão cultivados na Idade Média. Nós vemos um homem europeu que ele está, digamos assim, precisando viver a vida por ele mesmo, se encontrando com a liberdade, não está mais numa sociedade teocêntrica, está numa sociedade antropocêntrica, e, além disso, esse homem europeu encontrou também outras culturas através das grandes navegações, vendo que às vezes a verdade dele não é necessariamente a única verdade que existe. Então isso chama bastante atenção. E aí o Pedro de Santi coloca que o homem nessa época está vivendo uma condição de dispersão e fragmentação do mundo. Ele não está mais com aquela segurança total da sociedade medieval teocêntrica. Ele está vivendo uma situação agora de dispersão e fragmentação do mundo. Então, como que ele vai conseguir viver nesse ambiente de fragmentação e dispersão? E aí o de Santi ele vai trazer para a gente dois autores que elaboraram, aí no século XV, século XVI, elaboraram formas para que os homens conseguissem, digamos assim, se reencontrarem a si mesmos. Reencontrar a si mesmos no seguinte sentido: a terem uma identidade própria, a terem um caminho, a terem uma condição de afirmação positiva da própria subjetividade. Ok? Espero que eu esteja sendo claro. Quem são esses dois autores que o de Santi vai trazer aqui? Santo Inácio de Loyola e Maquiavel. Esses são os dois autores que o de Santi vai estar trabalhando. E aí, como que esses dois autores vão trabalhar, Santo Inácio de Loyola e Maquiavel? Como que esses dois autores vão trabalhar essa condição de afirmação do eu? Eles vão trabalhar de maneira muito distintas. Então vamos começar por Santo Inácio e depois a gente vai para Maquiavel. O que acontece com Santo Inácio de Loyola? Ele vai propor essa afirmação do eu de que maneira? Ele vai propor da seguinte maneira: através de uma volta, só que é uma volta consciente do homem a Deus. Ele vai compreender que essa liberdade que ele tem, ele vai usar da própria liberdade para abrir mão da liberdade e se entregar a uma autoridade religiosa, se entregar novamente a Deus. E nesse sentido, ele vai propor um livro que lembra muita coisa até de livro de autoajuda, muito famosos no final do século passado, e que até hoje são muito usados em pleno século XXI. Ele vai escrever um livro chamado Exercícios Espirituais, no qual, nesses exercícios espirituais, ele vai dar uma espécie de caminho para os homens terem uma identidade própria, se afirmarem enquanto sujeitos. Esse é o ponto relativo a Santo Inácio de Loyola. Agora, em relação a Maquiavel, o que nós podemos falar em relação a Maquiavel? Enquanto Santo Inácio ia muito por um caminho que é mais ligado à questão religiosa, e é bom lembrar aqui, antes de passar para Maquiavel, que Santo Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus hoje, que até hoje é muito militante, faz um esforço muito grande aí, digamos assim, no seu processo aí de evangelização, conforme colocam os jesuítas. Ou seja, tem até uma expressão aqui no texto, deixa eu só procurar aqui rapidamente, tá? Eles fazem aqui uma pregação. Santo Inácio de Loyola imprime um traço distintivo dos jesuítas até hoje, que é a sua iniciativa prática e pregação militante, ok? Outro ponto que eu acho que vale a pena agora, fechando Santo Inácio e agora sim começando Maquiavel, é que Maquiavel também vai propor uma forma de afirmação desse sujeito, de uma afirmação do próprio eu, só que de uma maneira totalmente diferente.
Enquanto Santo Inácio vai pelo processo religioso, Maquiavel vai pelo processo político. Aliás, Maquiavel é considerado o fundador das ciências políticas. O que acontece? Para Maquiavel, a afirmação desse sujeito vai se dar de que maneira? Através do poder. Isso fica muito claro no livro dele chamado O Príncipe, em que ele coloca que este príncipe, esse sujeito, ele tem que se afirmar através do poder. Todos vocês já escutaram a expressão maquiavélico, todos vocês já escutaram a expressão maquiavélica, aquele cidadão é maquiavélico, aquele ser lá, aquela criatura é maquiavélica e por aí vai. Ou seja, como se dizendo que os fins justificam os meios. Veja bem, dentro da questão de Maquiavel, a preocupação dele central é a questão da afirmação do indivíduo pelo poder. No caso, que indivíduo é esse? É o príncipe. Inclusive, tem um príncipe que aparece no seriado Borgia. É aquele príncipe, se não me engano, é César de Borgia, se eu não tiver com a memória aqui equivocada, que é aquele sujeito para qual Maquiavel dedica o livro dele, O Príncipe. E ele coloca bem claramente: um príncipe não deve, pois, temer a má fama de cruel, desde que por ela mantenha seus súditos unidos e leais. Isso na visão de Maquiavel. É muito mais seguro ser temido do que amado, novamente, na visão de Maquiavel. Ou seja, esse é o raciocínio de Maquiavel, em que o sujeito, o eu, a condição da subjetividade tem que se afirmar através do quê? Através do poder, pela imposição do poder. Veja bem, então, vocês vão dizer, mas o que tem esses dois autores, Santo Inácio e Maquiavel? O que eles têm a ver um com o outro? Na verdade, eles são autores muito distintos. Porém, eles têm uma coisa que é muito peculiar. Ambos creem na necessidade da afirmação do sujeito, do eu, através de procedimentos radicais e estreitos. Eu vou repetir, isso aqui está na minha antiga edição do livro do Desante, eu comprei num sebo já faz um bom tempo, que está aqui, está na página 36. Nas edições mais novas, com certeza não está nessa página. Só vou repetir uma frase que ele coloca aqui. Tá? Ainda que que no caso é Santo Inácio, afirme que o valor do humano e do outro é o retorno a Deus, ambos, Maquiavel e Santo Inácio, creem na necessidade na afirmação do sujeito através de procedimentos radicais e estreitos. Mas em Maquiavel estamos diante de um mundo sem ideal, no qual a imposição do sujeito se faz necessária por uma concepção naturalista e egoísta do homem. Não há apenas o elogio do homem como no Renascimento. E ele, como eu já coloquei, vai fazer aquela questão de que o homem vai se impor através do poder. Isso é o capítulo 5 do livro do Pedro Luiz Ribeiro Desante, A Construção do Eu da Modernidade, da Renascença ao século XIX. Eu espero que tenha conseguido traduzir mais ou menos esse capítulo. Claro que um vídeo, pessoal, não substitui a leitura deste livro, que eu recomendo para todos. E não recomendo só para o pessoal da psicologia, não. Eu recomendo para todas as pessoas que têm interesse em compreender mais como se deu a constituição do processo da subjetividade. Tem edições muito melhores e mais moderninhas do que essa aqui, tá? Essa aqui está bem antiguinha. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.